Então, pessoal, esse vídeo aqui que eu tô gravando é para poder falar um pouco mais sobre essa questão aí da natureza feminina, né? Que toda mulher ela tem, que é a questão da hipergamia, que é uma coisa que eu venho prestando atenção que é algo que a mulher não consegue ter controle sobre isso. É algo muito forte que tem dentro da mulher que ela não consegue controlar. É a hipergamia dela. Ela sempre vai estar procurando um cara melhor. Sempre. Ela nunca vai estar satisfeita com o marido dela ou com o namorado que ela tem. Ela nunca vai estar satisfeita. Ela sempre vai estar procurando alguma coisa a mais no namorado ou no marido. Se ela não encontrar, ela vai encontrar lá fora, entendeu? Isso é uma coisa que eu vejo que acontece assim com muita frequência, né? E não é uma coisa de agora que veio acontecer agora, não. Isso já é coisa antiga, né? A gente vê aí nas histórias do, de Roma, como que realmente acontecia tanta coisa por causa de mulher, né? Por causa de casamento, essas coisas. E enfim, o que, é que eu tô querendo aqui dizer para vocês? Basta você fazer uma pesquisa simples na internet e você vai ver o número de casos de mulher que se envolveram com Zé Droguinha, né? Com esses caras errados aí e acabaram perdendo a vida. E isso aí é uma coisa que eu vejo que elas têm consciência de que elas estão se envolvendo com um cara errado, que podem colocar a vida delas em risco, mas mesmo assim elas ficam com esses caras. E a explicação para isso não é uma explicação lógica. Não tem como você usar a lógica em uma situação dessa. Porque se você analisa, você vê que já tá errado desde cara, né? Mas por que que elas fazem isso? Por causa da hipergamia. Elas viram neles potenciais bons homens para relacionamento, onde não existe essa questão. Você já vê aí que não é lógico, né? Porque, obviamente, para todas essas mulheres aí que se envolvem com esses caras errados, tem uma fila interminável de homens bons, trabalhadores, honestos, né? Que iriam respeitar elas, que iriam estar ali do lado delas, né? Mas mesmo assim, elas rejeitam esses caras, né? E vão lá ficar com o Zé Droguinha, mesmo sabendo que ela pode acabar perdendo a vida. E muitas delas perdem, né? Em outro lado também, eu vejo alguns homens, não são todos, mas alguns homens, que acabam aí meio que se envolvendo com mulher que é ex, ou que vive se envolvendo também, tendo algum tipo de envolvimento aí com esses caras errados, né? E acabam também se prejudicando, né? O homem também tem dentro dele essa natureza de procriar, né? De sair por aí, sair ficando com mulher, entendeu? E não ter assim um controle. Claro que não são todos os homens, né? São alguns homens que não conseguem ter esse freio. São os famosos aí que eu costumo ver como manjina esses caras, né? Porque são os caras que são escravos. Eles não conseguem se controlar, eles não conseguem se conter. Eles ficam ali doidos, tipo, aparece uma mulher, eles tipo não querem nem saber, já vão lá e ficam com ela e acabam se prejudicando por causa disso, né? Às vezes é uma ex-mulher de um bandido, uma mulher que está envolvida aí com algum cara errado, e aí meio que acaba se prejudicando por causa dessas coisas, né? Isso aí você encontra fácil na internet, basta você fazer uma pesquisa simples. E isso aí é a natureza feminina. Infelizmente é assim, e a gente tem que entender que vai ser desse jeito. Se você entrar num relacionamento, você vai ter que entrar sabendo que a qualquer instante ela pode olhar para um cara. Pode ser uma coisa muito simples. Você pode ser o cara que ajuda ela com as coisas, pode ser um cara bonitão, alto, com shape. Você pode ter até uma grana legal, mas se encontrar um outro cara que tem um pouquinho de nada mais status que você, que seja um pouco mais descolado do que você, ela vai se interessar por ele e é capaz de te deixar pra ficar com esse cara. A gente vê isso aí com aquela situação lá do Jeff Bezos, né? Que foi com o Leonardo. Que quando a mulher dele olhou pra o Leonardo já ficou toda derretida lá pelo cara. Só que Jeff Bezos é muito mais rico do que Leonardo. E também é um cara de status. Mas o status de Jeff Bezos é mais ali no meio de empresários, né? Magnatas dos negócios. Porque ele é um bilionário, né? E já Leonardo é um cara famoso porque é ator de Hollywood, enfim, tem o status dele, enfim, mas olha só o que aconteceu, né? Então isso aí você vê, por questões de mínimos detalhes, elas acabam meio que dando essas escorregadas aí. E isso aí você tem que estar ciente que toda mulher é desse jeito. Não existe nenhuma que não seja, todas elas são assim, entendeu? Isso é bom você ter consciência dessas coisas. E por esse motivo eu falo e repito de novo aqui
que sempre quando você for fazer alguma coisa para uma mulher, não importa o que seja, você vai ter que pedir para ela fazer algo em troca para você. Nada de graça, entendeu? Nunca faça nada de graça para uma mulher. Não importa se é esposa, se é namorada, não importa. Tem que ser desse jeito, entendeu? Para você não estar tendo aí nenhum prejuízo dentro de nenhum tipo de relação que você tenha com a mulher. Espero que isso aí tenha alertado vocês em algum ponto. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, eu agradeço se puderem deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de todos.